Olá, tudo bem? O episódio de hoje não estava no planejamento. Ele é resultado de uma apuração que eu achei que não ia dar em nada, mas deu. Depois de muita insistência, a gente conseguiu informações que esclarecem uma lenda urbana do futebol e da política paranaense. Um boato que algumas pessoas comentam a boca pequena, olhando por cima do ombro, às vezes até piscando um olho assim, com uma certa malícia. Só que os documentos que a gente acessou revelam que o assunto não é apenas um boato. No centro dessa história está um caso que a gente tratou no episódio 2, o PAVOC, clube de campo que pertencia ao Atlético Paranaense. Então, se você não ouviu o episódio 2, eu recomendo muito que você escute ele primeiro. Mas o resumo do que você precisa saber é o seguinte. PAVOC é uma sigla para Parque Aquático Vila Olímpica Cornelsen, ou Vila Olímpica de Curitiba. Era um clube social que foi planejado por Arion Cornelsen, ex-presidente do Coxa, e projetado pelo irmão dele, o célebre arquiteto atleticano Lolo Cornelsen. A ideia inicial era que o PAVOC servisse de clube social e de centro de treinamento para o Coxa, mas o empreendimento acabou indo parar nas mãos do Furacão, que montou no espaço o Atlético Clube de Campo. O PAVOC não fez muito sucesso, nem como clube social, nem como CT para as categorias de base. Era longe do centro, na Avenida das Torres, entre Curitiba e São José dos Pinhais. Além disso, o terreno ficava às margens do rio Iguaçu, que transbordava constantemente. Em 1994, Mário Celso Petralha coordenou a campanha política do amigo e parceiro Jaime Lerner, eleito governador do Paraná. No ano seguinte, 95, Jaime Lerner assume o Palácio Iguaçu e Petralha assume o comando do Atlético. E um dos primeiros atos de Jaime Lerner é desapropriar o PAVOC e outros terrenos da região para construir o Canal Extravasor, uma obra que visava reduzir as enchentes. A grana que o Atlético ganhou como indenização levantou suspeitas, tendo em vista a relação íntima entre Petralha e o governador da época. Muita gente diz que o clube levou vantagem nesse rolo, embora não exista nenhuma decisão judicial ou do Tribunal de Contas que confirme qualquer irregularidade. Pois bem. Para fazer o episódio 2, eu fui até o Parque São José, onde ficava o PAVOC. Conversei com algumas pessoas e encontrei até sócios do antigo clube de campo. Foi numa dessas conversas que eu ouvi pela primeira vez aquele boato que me deixou curioso. Não conheço. Eu vou sentar aqui só para não pegar som. Ah, claro, por favor, fica à vontade. E aqui sofria muito com alagamento, né? Antes que foram feitas uma só. Pro lado de lá, lá de lá. Pro lado de lá. Pro lado da BR, do lado de lá. Quando você entra ali, que você vai lá para pegar, passou o chapéu, que você faz a curva ali, aquela parte ali alagava tudo. Essa região do clube não chegava a alagar? Aqui não tinha alagado. Aqui não tinha alagamento. Era só para lá. Tanto que foi tudo aterrado. Era do Aníbal Cury, os terrenos ali. Ah, eram do Aníbal Cury. Ele já morreu já. Foi vendido, foi feito tal, né? Hoje tem casas, hoje ali não alaga nada. Se você não mora no Paraná ou é muito jovem, talvez não tenha dimensão de quem foi Aníbal Cury. É um personagem que também já apareceu aqui nesse podcast, no episódio 4, incentivando a torcida Os Fanáticos a queimar a camisa da Nike e a invadir o aeroporto para protestar contra a CBF, no caso Ivens Mendes. Você fala que nós vamos começar aqui um boicote aos produtos vindo do Rio e tal, e da CBF, e daí tinha o plano mais ousado. Essa voz aí é de José Carlos Belotto, presidente da Fanáticos entre 94 e 99. Falou assim, você vai arrumar umas 500 cabeças e vocês vão lá e invadam o aeroporto. Invade a pista, entre na pista do aeroporto com bandeira, com tudo, e fecha o aeroporto de Curitiba, como parte do protesto do Atlético. Ele falou, eu garanto, por 2 horas eu consigo segurar a polícia. Ele falou, depois de 2 horas, saiam correndo que a polícia vai entrar lá e vai descer o cacete em vocês. Sorte que... Aníbal Cury era o homem mais poderoso do Paraná. Acho que esse é um jeito bem direto e correto de resumir o político que faleceu em 1999, aos 75 anos. Ele usava uma estratégia que é muito comum até hoje entre pessoas que se mantêm no poder por muito tempo. Ele preferia dar as cartas de dentro do legislativo em vez de se expor no executivo.
Aníbal Cury foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná muitas vezes. Mesmo quando não ocupava a presidência, era ele quem mandava, algo que lembra um pouco a relação do Petralha com o Atlético. A Assembleia não é um poder meramente homologatório e nem é um poder que fica atrelado ao poder executivo, pelo menos na minha presidência. Nós estamos votando aquilo que nós achamos conscientemente certas. O apelido de Aníbal Cury era Buda, não apenas por ser um homem bem obeso, como de fato ele era, mas também pela sabedoria e pela experiência que ele tinha. Na realidade, eu disputei a primeira eleição de deputado estadual em 1950. Derrotado, eu era mocinho, né? Mas 1000 votos naquela época. Era muito voto. Eu não me elegi por 90 votos, você veja. 25 anos de idade, né? 26 anos. E meu pai notou que eu estava num estado depressivo. E no almoço lá entre nossos irmãos, nós éramos 5 irmãos homens, meu pai e minha mãe já estavam mortos. E ele me perguntou, por que você está triste? Eu disse, eu não estou triste, Não, você está triste. E eu sei, perdeu a eleição, agora vê se aprende a ganhar. E nunca mais eu perdi. A influência do Buda estava em todos os municípios, órgãos, autarquias, repartições, empresas paranaenses. Era um cara onipresente no estado. E a influência dele estava também no futebol. Futebol, naquele tempo não havia tanta demagogia. Aníbal Cury era atleticano e foi presidente do clube entre 76 e 77, embora não entendesse muito de bola, como ele mesmo dizia. Bom, eu vou dizer para vocês honestamente, eu fiz meus cursos de pós-graduação em política no futebol. A diferença é muito grande. Entre 1000 pessoas, 995 entendem de futebol. Em política, 995 não entendem de política. No futebol, eu estava nos 5% que não entendia de futebol. Quando aquela senhora no Parque São José me falou que o Aníbal Cury tinha terrenos do outro lado da estrada, onde também passou a obra do Canal Extravasor, tocou um sininho na minha cabeça. Opa! Se isso for verdade, é um elemento que deixa a história do Pavoc ainda mais complexa. Até então, eu estava trabalhando apenas com a hipótese de o Atlético ter se dado bem ou não com a grana da indenização. Mas e se, além do Atlético, a obra envolveu também o homem mais poderoso do estado, que além de tudo era atleticano? Tá, mas eu não podia simplesmente jogar esse boato no documentário sem nenhuma prova. Aquela senhora podia ter se confundido, podia estar reproduzindo uma lenda urbana, ou podia estar inventando. Então, eu preferi nem mencionar essa história do Aníbal Cury no episódio 2. Só que, depois que o episódio foi publicado, outras pessoas vieram me procurar e cochicharam. Faltou você mencionar que o Aníbal Cury mexeu os pauzinhos no caso do Pavoc. Para essas pessoas eu respondi a mesma coisa, que eu já tinha aberto um protocolo via Lei de Acesso à Informação pedindo detalhes da obra do Canal Extravasor, e que se aparecesse alguma coisa concreta, eu faria um episódio extra. 4 meses depois, as respostas começaram a chegar com bastante coisa interessante, e agora eu tô aqui para cumprir com o prometido. Eu sou Felipe Andretta e esse é o Senhor da Razão, um documentário não autorizado sobre Mário Celso Petralha e o Atlético Paranaense. Ei, Petralha, I love you. A democracia é fundamental. Eu sou movido a dizer. Futebol não é assim, futebol não é fácil, essas pulgas. O tempo é o senhor da razão. É, o tempo é o senhor da razão. Episódio 5, Aníbal Cury. A obra do Canal Extravasor recebeu financiamento do Banco Mundial e foi conduzida pela Comec, um órgão estadual que não existe mais. Por causa disso, o meu pedido de acesso à informação ficou por meses sendo jogado de um lado para o outro. Começou na ouvidoria, passou pelo Instituto de Água e Terra, pela Agência de Assuntos Metropolitanos e pela Secretaria de Administração. Todo mundo que recebia o protocolo quase se livrava dele, alegando que não tinha nada a ver com aquela obra velha. E eu não estou falando isso para criticar o trabalho dos servidores. Realmente era uma tarefa complicada achar arquivos tão antigos de um órgão extinto. E o que eu tinha pedido não era pouca coisa também. Eu queria a relação de todas as pessoas e empresas que foram indenizadas para a obra, o valor que cada uma recebeu e acesso à íntegra dos processos de desapropriação. Lembrando que os trâmites burocráticos para a obra começaram em 95, quando muita coisa era datilografada na máquina de escrever.
se aquele calhamaço de folhas ainda existisse, provavelmente estaria trancado no fundo de um depósito. Depois de idas e vindas, a Agência de Assuntos Metropolitanos, a AMEP, me enviou algumas planilhas com informações. Tinha quem foi desapropriado, qual o tamanho da área, quantos reais por metro quadrado a pessoa recebeu e qual o número do processo relacionado a cada uma. Era uma lista com mais de 300 nomes, entre eles o Clube Atlético Paranaense. Então eu dei um Ctrl F e procurei por Aníbal. Não apareceu nada. Na segunda tentativa, eu busquei pelo sobrenome, K-H-U-R-Y. Quando dei o Enter, o navegador me jogou direto para uma linha da planilha com a seguinte identificação de proprietário: Ricardo Saboia Cury e outros. Esse foi o primeiro indício de que o boato tinha pelo menos algum fundo de verdade. Ricardo Cury, que faleceu em 2006, era filho de Aníbal Cury. Então eu já sabia que a família Cury tinha recebido uma indenização para a construção do canal extravasor, assim como o Atlético. Além disso, o documento falava em Ricardo Saboia Cury e outros. Quem seriam esses outros? Isso eu só saberia folheando os processos que, para minha sorte, estavam preservados no Arquivo Público do Paraná. Então, lá fui eu até a Rua dos Funcionários, no bairro Cabral, onde fui muito bem recebido e orientado pelos funcionários para fazer a pesquisa. A desapropriação para a obra do canal envolveu mais de 300 proprietários e cada um deles tinha um processo. Primeiro, eu quero falar do processo do Atlético. Nele eu encontrei alguns documentos históricos, como a ata da reunião do conselho que colocou Mário Celso Petralha no comando do Atlético em 95. Você pode conferir uma cópia dessa raridade nos materiais extras desse episódio, disponíveis no site senhordarrazão.com.br. Eu descobri nos documentos que as negociações para a desapropriação já haviam começado antes de o Petralha assumir. A diretoria anterior havia pedido 16 milhões de reais de indenização, algo equivalente a 105 milhões hoje. Quando o Petralha assume finalmente, ele envia um comunicado aos sócios do clube de campo, dizendo que a questão seria resolvida amigavelmente com o governo. Esse material também está lá no site. Para definir quanto vale alguma coisa num processo de desapropriação, ela passa por uma avaliação feita por profissionais. O laudo sobre o Atlético Clube de Campo, o PAVOC, diz que a área tinha 250 mil metros quadrados num terreno que valia R$10 por metro quadrado. Atualizando pela inflação, isso dá R$62 por metro quadrado. Esse valor é relativamente alto. A maioria dos proprietários recebeu menos de R$3 por metro quadrado na época, enquanto o Atlético, lembrando, recebeu 10. Mas pode ter pesado em favor do clube a localização, que era bem de frente para a Avenida das Torres, e os lagos que faziam parte do clube. A verdade é que é impossível reavaliar hoje o valor que o terreno tinha naquela época só com base nos documentos disponíveis no processo. E além dos R$10 por metro quadrado de terreno, o laudo também calcula a indenização das benfeitorias, que eram as seguintes: área social, vestiários, 2 piscinas semiolímpicas e 3 piscinas infantis, guarita, 90 mil metros quadrados de paisagismo, 2 campos de futebol em tamanho oficial, 1 campo de futebol society, 1 campo de rugby, 2 quadras poliesportivas, 1 campo de minigolf, churrasqueiras e playground. Eu queria muito ter visto imagens dessa estrutura do clube de campo. O processo que eu folhei tinha um rolo de negativo grampeado e eu cheguei a pedir autorização para revelar essas fotos analógicas, mas infelizmente não é permitido. As melhores imagens que eu encontrei do Atlético Clube de Campo estão numa tese de pós-graduação disponível num PDF online. Eu coloquei esse link lá no site também. Para quem quiser ter uma ideia melhor de como era o PAVOC, tem um senhor muito simpático chamado Jorge Brasil, que foi jogador amador. Ele publica vídeos no YouTube com algumas fotos e relatos do antigo clube de campo.
Esse campo aqui tem muita história, esse campo tem muita história para mim, muita história para muita gente também, galera. O Atlético Paranaense comprou, o Atlético treinava aqui, mas antes do Atlético, no tempo do Pavoc ainda, o Coritiba vinha treinar aqui, não era só o Atlético. O Coritiba veio muitas vezes treinar aqui com o Tobi, no tempo do Tobi ainda, galera. O próprio Colorado vinha treinar aqui também na época do Genal, Tião Marçal, Volney, o próprio Colorado Bira vinha treinar aqui também nesse campo, galera. E depois teve o Atlético, teve muita gente, Bull Washington, Assis jogavam aqui, treinavam, descansavam nessa arquibancada que vocês estão vendo aqui, o Washington Assis descansava aí. No fim das contas, o Atlético concordou com o laudo de avaliação apresentado pelo Estado e aceitou receber uma indenização de R$ 5.700.000 pelo terreno e pela estrutura instalada. É menos da metade do que os 16 milhões pedidos pela diretoria anterior ao Petralha. Atualizando o valor que o Atlético recebeu à vista em agosto de 96, dá mais ou menos 28 milhões de reais hoje. Essa grana foi fundamental para desafogar o caixa do clube. Ela foi a base também para a compra de uma estância que seria transformada no CT do Caju. Mas para transformar um menino em um grande jogador, só paixão não basta. Com esse espírito, em 1995, a diretoria do Clube Atlético Paranaense começou a transformar em realidade um sonho chamado Atlético Total. O pontapé inicial desta revolução foi a construção do centro de treinamento Alfredo Gotardi, uma autêntica usina formadora de craques, onde jovens do mundo inteiro já estão vindo aprender os segredos da bola e conhecer a ginga brasileira. Além disso, o Atlético mantém escolinhas de futebol, onde também serão encontrados... Tem dois documentos que passam quase despercebidos no processo do Atlético, mas que são importantes para o resto dessa história. A obra do canal extravasor ia atravessar várias propriedades. Algumas enormes, como era o Pavoc, outras pequenas, de famílias humildes. Então, as desapropriações foram feitas aos poucos, por meio de diversos decretos do governo estadual. Em regra, quem assinava os decretos era o governador Jaime Lerner. Se ele estivesse ausente por qualquer motivo, uma viagem, uma licença, quem assinava era a vice-governadora Emília Bellinati. Agora, se nenhum dos dois estivesse no cargo, o presidente da Assembleia Legislativa virava governador em exercício. E foi numa dessas ocasiões que Aníbal Cury acabou assinando os dois decretos de desapropriação que atingiram as áreas do Atlético Clube de Campo. Depois de fuçar o processo do Pavoc, eu me debrucei sobre um caderno que dizia na capa Ricardo Cury e outros. Logo nas primeiras páginas, a gente já descobre que os outros são o próprio Aníbal Cury, a esposa dele, Leonor, e o outro filho, Aníbal Cury Jr. Todos os quatro eram donos de um terreno sem benfeitorias de mais de 600 mil metros quadrados na colônia Afonso Pena, região próxima ao aeroporto de mesmo nome. Uma parte do terreno da família Cury foi desapropriada por decreto do governador Jaime Lerner. Bem, o fato de o nome de Ricardo Cury ter sido escolhido para ficar na capa do processo e nas planilhas já é curioso. Não entra num critério de ordem alfabética. Pode ter sido uma escolha aleatória, sim, mas parece uma tentativa de não chamar atenção para o nome de Aníbal Cury. A família Cury recebeu R$ 3,10 para cada um dos 415 mil metros quadrados desapropriados. Foi tudo de forma amigável e o acordo garantiu o pagamento de R$ 1.285.000 à época, dividido em 5 parcelas. Em valores atuais, isso equivale a R$ 7.700.000. Para fazer uma comparação, eu peguei o processo de outras duas desapropriações semelhantes da mesma obra. Um de uma família e outro de uma empresa que tinham terrenos grandes
100 benfeitorias na mesma região, a colônia Afonso Pena. Uma delas recebeu R$ 2,00 por metro quadrado, a outra recebeu R$ 2,40. A família Cury, como eu disse, recebeu R$ 3,10 por metro quadrado. Pode parecer uma diferença pequena, mas não é. Entre R$ 2,00 e R$ 3,10, a diferença passa de 50%. Mas, como eu disse, não tem como avaliar se os valores foram justos ou injustos com base em documentos antigos e laudos que descrevem os terrenos de forma genérica. Os números que eu trago aqui são apenas para comparar mesmo, sem julgamento. Além disso, eu reforço que não existe condenação judicial que aponte irregularidades nas desapropriações de terrenos do Atlético ou da família Cury. Por outro lado, a gente não pode ignorar que Aníbal Cury recebeu uma indenização por uma obra do governo do Paraná numa época em que ele chegou a assumir o governo temporariamente, inclusive assinando alguns decretos de desapropriação relacionados à mesma obra. Aí sim parece haver, no mínimo, um conflito de interesse. A família Cury continua poderosa e influente no Paraná. O maior herdeiro político de Aníbal Cury é Alexandre Cury, que segue os passos do avô como deputado estadual. Olha só, Mark, a Assembleia Legislativa tem 42% de renovação e 31 deputados e deputadas foram reeleitos. Alexandre Cury foi o mais votado com mais de 230 mil votos. E agora é com ele, né, Mark, que nós vamos conversar ao vivo nos microfones da Pan News. Para mim é muito gratificante, né? A gente fica extremamente feliz, Mark, quando você percebe que mais de 237 mil pessoas acordaram no domingo para dar um voto de confiança em você. Esse é o reconhecimento do nosso trabalho. Você falou muito bem. Alexandre Cury adotou uma estratégia de marketing político interessante. Ele simplificou a grafia do sobrenome, escrevendo C-U-R-I. Assim como o avô Aníbal, Alexandre Cury também é atleticano e se envolveu com a política interna do clube. Ele teve um papel importante para negociar a vinda da Copa do Mundo para a Baixada. Nós sabemos que existe a imprensa que critica para prejudicar. E sabemos que existe a imprensa que critica para construir. E esse é o objetivo do Sport Show. Nós não estamos aqui para falar do passado. Nós estamos aqui dando um pontapé inicial para que Curitiba seja a sede da Copa do Mundo. Eu procurei o deputado Alexandre Cury, expliquei os detalhes dos documentos que consegui e pedi uma entrevista. Mas, por meio da assessoria, ele respondeu que não iria comentar por causa da boa relação que o deputado tem hoje com o Atlético. Lá no episódio 2, tem um trecho de uma entrevista que eu fiz com o atleticano Mauro Singer, em que ele fala uma frase sobre a desapropriação do PAVOC que me chamou a atenção. Teve. Cara, essas coisas que as pessoas do alto escalão, os políticos, os grandes empresários, eles sentam numa mesa, tomam um bom vinho e negociam. Nós, os mortais aqui embaixo, não vamos entender isso. Houve um acerto, foi bom. Na época foi bom para o Atlético. Parecia que não era bom também, enxergou lá na frente o Mário. Mas foi bom para o Atlético. Mas foi feito algum com o Jaime Lerner e o Petralha e governo e prefeitura. Foi feito. Os políticos, os grandes empresários, eles sentam numa mesa, tomam um bom vinho e negociam. Nós, os mortais aqui embaixo, não vamos entender isso. Eu espero que as informações que a gente trouxe aqui ajudem, pelo menos, a desmistificar aquela lenda urbana que as pessoas cochicham por aí e que tragam transparência a um debate legítimo. É direito dos mortais aqui embaixo ter acesso a detalhes do que acontece nas grandes negociações, principalmente as que envolvem dinheiro público. E informação nunca é demais. No episódio que vem, a gente retoma a história de Mário Celso Petralha a partir da relação dele com outros dirigentes que, juntos, formaram o triunvirato que revolucionou o clube. Quando nós assumimos, por deliberação no Conselho, foram definidas as funções dos 3 dirigentes. E a função do setor de marketing e negociações externas de jogadores era exclusivamente com o senhor Mário Celso Petralha.
Você ouviu o 5º episódio do Senhor da Razão, um documentário independente e não autorizado sobre Mário Celso Petralha e o Atlético Paranaense. Gostou do nosso trabalho? Avalie o podcast no seu tocador e siga a gente no YouTube e nas redes sociais. Se puder, contribua com qualquer valor no site apoia.se/Senhor da Razão ou pelo Pix no e-mail contato@senhordarrazão.com.br. Senhor da Razão tudo junto, sem tio nem interrogação. Esse documentário tem pesquisa, produção, entrevistas, locução, roteiro e edição sonora de Felipe Andretta. A revisão é da atleticana Clara Vicente. As locuções foram gravadas com o apoio da Arnica Cultural, em Curitiba. Algumas leituras de documentos são feitas pela Andréia Porto, que não torce pra ninguém. As vinhetas e as trilhas sonoras são do palmeirense Vinícius Antunes, com áudios da Soundstripe e da Artlist. O site e a identidade visual são do flamenguista Fabrício Vinhas. A gestão das redes sociais tem o apoio de Lucas Daniel de Lima, que não torce pra ninguém. E a assistência de produção é do atleticano André Carneiro. Além de entrevistas exclusivas, esse episódio usou áudios de RPC, TV Exclusiva, canais do YouTube de José Ville e Jorge Brasil, Jovem Pan News, TV Mercosul. Obrigado e até a próxima.